Pronto, aula gravada, sendo gravada. Ainda hoje eu disponibilizo lá no site para vocês. Bem, pessoal, então, antes de a gente iniciar efetivamente, né, a disciplina, eu preciso que vocês tenham uma base, como eu comentei na aula de apresentação. Essa disciplina acaba sendo duas disciplinas lá na civil, na mesma carga horária. Então, para tentar resolver isso daí, a gente vai ter que passar rapidamente por alguns conceitos de eletricidade básica. Deixa eu tirar aqui isso. Eletricidade básica. Então, eu vou tentar passar aqui hoje e, no máximo, no início da aula de quarta, amanhã, para a gente já, quanto antes, já iniciar o assunto efetivamente da parte de circuito de instalações elétricas prediais, que é o principal da disciplina. Tem alguém que pediu para entrar aqui, ó, para evitar esses pedidos aqui, pessoal, é só vocês entrarem com o e-mail institucional de vocês, certo? Estarem logados no e-mail institucional de vocês. Então, vamos voltar aqui. Então, a primeira coisa para a gente entender de eletricidade básica, né? Antes de falar de projeto elétrico, de falar de potência, corrente, circuitos, a gente tem que entender que alguns elementos são, sim, essa daqui é a ementa, né, da parte, que acaba que aglutinou com aquela de vocês, a gente só vai ver essa parte mais de medidas elétricas básicas, daqui é o primeiro capítulo da outra disciplina. Então, esse daqui, existem elementos que têm uma maior facilidade em conduzir a energia e outros que têm uma dificuldade de fazer essa condução. Não existe na natureza ainda elementos que sejam perfeitos, né? 100% condutores ou 100% isolantes. Então, existem várias pesquisas, o pessoal querendo fazer materiais supercondutores, tal, mas ainda estão em avanço, não chegaram ao acesso da maioria da população. Então, todos os condutores que a gente tem à disposição no mercado, eles têm alguma pequena dificuldade. Eles são condutores por serem por permitirem mais a passagem, mais facilmente a passagem de corrente do que outros. E o principal condutor que a gente vai ter nas instalações elétricas de baixa tensão, que é nosso foco aqui, é o cobre. Então, os fios internos aí das tomadas da casa de vocês, dos interruptores, dos quadros de distribuição, são fios de cobre, certo? Então, são condutores de cobre. E quem poderia dar exemplo aí de outro condutor diferente do cobre? Os postes que a gente vê na rua, a cor dos fios, né? É esse amareladozinho, essa corzinha bronze que o cobre tem, ou é outra cor? Dentro de casa, se você tiver acesso a algum ponto, a algum fio, você vai ver que o fio, né, tem essa tonalidade bronze que o cobre tem. Já na rua, quando você está andando, as instalações de média tensão da distribuidora, da Equatorial, quem tiver em Alagoas, a maioria dos fios são prata, né? São fios de alumínio na rua. Então, a gente tem, para cada aplicação específica, a gente vai ter um condutor específico. Para as nossas residências, aquele que se encaixou como o melhor custo-benefício, como em questões de segurança, também foi o cobre. Para as instalações que ficam na rua, em questão de peso, de menor risco de vandalismo, porque o cobre ele tem
um valor agregado muito grande. Já ocorreu de muitas distribuidoras terem fios furtados. O pessoal ia lá, jogava uma corrente, algum metal, causava um curto-circuito proposital, e quando o sistema era desenergizado, ia lá e roubava os fios. Quando os técnicos da distribuidora iam lá, não encontrava mais aqueles condutores. Já o alumínio, não. O alumínio, para se conseguir um valor similar ao que se conseguiria de cobre, tem que ter um volume muito grande. E não é tão interessante para os vândalos, né, que roubavam fios de cobre. Então, aos poucos, foram sendo substituídos todos os fios de cobre da rede de distribuição por fios de alumínio. Já alguns dispositivos eletrônicos, né, então a gente tem celulares, notebooks, entre outros, os dispositivos eletrônicos, eles têm internamente uma pequena quantidade de ouro como condutor. Então, algumas aplicações específicas, chips, dispositivos eletrônicos bem pequenos, a estabilidade do ouro, por ele não se oxidar, por ele ter características condutoras interessantes e uma durabilidade muito grande, ele é utilizado como condutor nessas pequenas aplicações. Então, dependendo da aplicação, a gente pode ter uma série de condutores diferentes, como também a gente pode ter uma série de isolantes, né? Os isolantes, como o nome já indica, eles vão isolar partes com tensões diferentes. Então, a gente teria aí quem poderia dar exemplo de um material isolante? Vou ligar aí o microfone de vocês. Quem poderia dar o exemplo de um material isolante que vocês encontram no dia a dia? Madeira. Madeira é um material isolante. A borracha é um material isolante. Então, a gente tem uma série de outros materiais, né, que têm características mais isolantes do que condutoras. Não são 100% isolantes, porque dependendo da tensão que ocorrer ali, né, que estiver sendo submetida naquele dispositivo, talvez ele acabe passando uma certa quantidade de corrente quando um determinado limiar for ultrapassado. Então, madeira, borracha, dependendo da espessura, dependendo do material específico, a gente vai ter uma capacidade maior ou menor isolante desse material, certo? Aqui tem dois átomos, né? Um de cobre e o outro de selênio. O átomo de selênio, ele faz a mica, feita de selênio, que é um isolante muito encontrado em aplicações em motores elétricos, em aplicações, né, em dispositivos eletrônicos. Então, é um isolante bem comum. E aí, aqui é um exemplo que dá para ver que a última camada de valência aqui do átomo, né, do cobre, só tem um elétronzinho, e do selênio ele tá com 6 elétrons, né? Tá bem completinho aqui, tá bem mais. Esses elétrons aqui vão ter uma dificuldade maior de sair desse átomo, de ser trocado esse elétron. Já esse elétron único aqui do cobre, ele sai com mais facilidade e, basicamente, gera uma corrente elétrica, a troca de elétrons com átomos vizinhos. Então, os elétrons na última camada geralmente são dispositivos, materiais condutores, tem facilidade de perder esse último elétron. Quando ela está bem cheinha, a última camada, ela tem dificuldade de perder, de trocar esses elétrons. Então, se a gente tem um material considerado condutor, os elétrons da última camada, os elétrons livres, ficam trocando constantemente de átomo. Então, aqui a gente tem uma barrinha. Então, a gente tem aqui uma barra metálica, certo? E o que é que vai acontecer com essa barra metálica? Né? Ela não tem
nenhuma diferença de potencial, ou seja, não tem um excesso de elétrons de um lado ou uma falta de elétrons no outro. Está em equilíbrio essa barra metálica, essa barra de cobre. Então, no momento que eu coloco os elétrons, ele tem uma carga negativa, né? Vem lembrar lá da física, ensino médio, enfim, os elétrons têm uma carga negativa. E elementos de cargas iguais, né, ou mais ou menos com menos, eles tendem a se repelir. E quando tem um mais com menos, um menos com mais, eles tendem a se atrair. E aí, quando eu coloco uma diferença em um lado, uma grande quantidade de elétrons, um ponto extremamente negativo, e do outro, um ponto extremamente positivo, essa carga, esses lados, essas cargas de sinais diferentes vão se atrair, e aqui do outro lado, as cargas de sinais iguais vão se repelir. Então, na hora que eu coloco o menos aqui do lado esquerdo, menos com os elétrons menos, eles vão se afastar, vão repelir, e o mais aqui com o menos vão se atrair. Então, aqui eu tenho uma troca desse elétron, né, nesse material condutor, pode ser cobre, alumínio, ouro, prata e outros metais, eu vou ter aqui uma troca ordenada, num único direcionamento. Então, a essa ordem, a esse ordenamento desses elétrons lá no interior dos átomos dos materiais, eu tenho o nome de corrente elétrica, certo? Então, a esse movimento ordenado de elétrons dá-se o nome de corrente elétrica. Aqui tem um exemplo, né, onde eu tenho uma bateria com os dois lados, o positivo e o negativo. Eu tenho um interruptor para ligar e desligar, abrir e fechar esse caminho. Eu tenho condutores, aqui fios de cobre, por exemplo, que interligam o positivo da bateria com o interruptor, aqui nessa chave, continua depois do interruptor vindo para um polo da lâmpada e o outro polo da lâmpada está no negativo da minha bateria. Então, no momento que esse interruptor for fechado, vai ter um caminho aqui, o positivo vai chegar em um polo da lâmpada, o negativo vai chegar no outro lado da lâmpada, e aí ele vai passar uma corrente parecida com essa daqui, né? Os elétrons vão começar a circular de forma ordenada, e essa circulação na lâmpada especificamente, ou seja, quando se passa uma corrente elétrica numa lâmpada, qual o efeito da corrente elétrica? É o efeito luminoso. A gente vai ver que a corrente elétrica tem alguns efeitos, né? Então, quando passa corrente no motor elétrico, vou ter movimento desse motor. Quando a corrente passa numa lâmpada, vai ter luz. Quando a corrente passa num chuveiro elétrico, numa resistência elétrica, você vai ter calor. Então, dependendo da aplicação que você queira, quando a corrente passa um determinado dispositivo, ela pode ter diversos efeitos diferentes, né? Então, essa daí é a nossa lâmpada acendendo. Então, na figura, tem uma pilha, um interruptor e uma lâmpada conectadas através de um fio condutor. Quando ligamos o interruptor, o circuito se fecha e o polo positivo da pilha estabelece um campo elétrico capaz de atrair os elétrons da extremidade do fio ao qual está conectado. O mesmo ocorre no lado negativo, só que ele repele os elétrons em aquela circulaçãozinha de corrente no interior do condutor. Bem, aqui só é a explicação mesmo, né? Está repetindo. Então, aqui o conceito de corrente elétrica, o movimento dos elétrons através do circuito será contínuo enquanto o interruptor estiver fechado. Há esse fluxo orientado de elétrons sob a ação de um campo elétrico, dá-se o nome de corrente elétrica. E a unidade da corrente elétrica é o ampere, né? Ou coulomb por segundo, unidade de carga por segundo. Mas a gente vai tratar aqui como ampere, certo? A unidade de corrente elétrica, com esse acentozinho aqui, com a crase, né, no E. E a gente tem a corrente de 1 ampere. Onde é que a gente encontra a corrente de 1 ampere?
Geralmente os carregadores de celulares, né? A maioria antigamente eram quase todos de 1 ampere a corrente para carregar o seu celular. Hoje a gente tem carregadores mais fortes, mais potentes, com 2 amperes, 3 amperes, talvez tenha até mais para carregar o celular de uma forma mais rápida. Mas geralmente 1 ampere é a corrente de um carregador de celular, certo? Quiloampere, onde é que a gente encontra 1.000 amperes, né? 1.000 amperes em instalações prediais vocês não vão encontrar. Aqui vão ser mais instalações industriais, que tem uma demanda muito grande, muitos equipamentos, muitos motores, que vão exigir a passagem nessa faixa dos 1.000 amperes. Geralmente, numa residência, a gente encontra, dependendo do tamanho, da quantidade de cargas, a gente encontra circuitos ali de 10 amperes, de 15 amperes, de 20 amperes. O circuito principal pode ser um de 60 amperes, 70 amperes, não passa muito disso. 1.000 é um valor bem elevado, mas para aplicações industriais, ou até em alguns defeitos, né, alguns curtos-circuitos, vão surgir correntes dessa amplitude. E aqui tem os miliamperes, né? Miliamperes, aqui, por exemplo, o corpo humano, né, para a gente tomar um choque, para começar a sentir o choquezinho, o nosso nível de sensibilidade, né, varia de pessoa para pessoa, mas é na média aí uns 5 miliamperes. 5 a 10 miliamperes, um choque, você já começa a sentir os efeitos do choque, né? E aí, quais são os efeitos do choque, né? Ou seja, a corrente passando pelo seu corpo. Geralmente não, né? Os movimentos que a gente tem no corpo são resultados aí do nosso sistema nervoso. O nosso sistema nervoso envia algumas informações para os músculos, de forma que ele contraia quando você deseja, relaxe também quando você deseja. E o nosso sistema nervoso envia pequenos impulsos elétricos para que a gente consiga movimentar, contrair o músculo, relaxar. Então, para ter esse controle corporal, é feito por pequenos impulsos elétricos. E aí, quando você toma um choque, na mão, por exemplo, né, você vê um fio aqui, tem um fio aqui passando, você vai lá e aperta aqui, encosta no fio, o que geralmente o pessoal sempre fala, né? Eita, fulaninho ficou preso no fio, ficou agarrando o fio. Por que isso ocorre? Porque está passando uma corrente elétrica, os músculos aqui, toda a estrutura corporal está entendendo que você está mandando do seu sistema nervoso uma informação para contrair esses seus músculos. Então, mesmo sem você querer, acaba ficando preso de forma involuntária pelos músculos devido a seus músculos estarem contraídos como resultado da passagem da corrente elétrica por ele. Então, as pessoas acabam ficando, muitas vezes, presas, né, em algumas superfícies energizadas. O pessoal, às vezes, professores ou vídeos que a gente vê, assim, às vezes diz assim, ó, se estiver achando, estiver em dúvida se tem uma superfície energizada, né, ao invés de encostar com a mão, assim, com a palma da mão, né, pega com a parte externa da mão, que se contrair, você pelo menos consegue sair. O que eu recomendo é se achar que está energizado, não toque nem de um jeito nem de outro. Use dispositivos, né, de medição, de identificação de tensão em cima daquelas superfícies, tente desenergizar os circuitos, sempre procurando trabalhar com o máximo de segurança possível. Então, o corpo humano, a partir de 5 a 10 miliamperes, é uma correntezinha bem baixinha, né? 1 milha é 1 dividido por 1.000, né? Então, de 5 a 10 miliamperes, a gente tem já uma sensibilidade pela corrente elétrica. Então, se passar a corrente de 1 ampere pelo seu corpo, já é mais do que suficiente para causar um dano fatal para você, né? Aí você já tem a sorte, né, naturalmente, do seu corpo, da sua pele, ser um isolante e não ter características mais isolantes do que características condutoras. Então, muito provavelmente,
Não façam isso em casa, crianças. Se você tomar um choque aqui, encostar numa superfície energizada, talvez, estando calçado e numa superfície seca, né, talvez a corrente nem consiga passar pela sua mão, certo? Então, ou se passa uma quantidade mínima que nem cause sensibilidade. Isso pela própria. Agora, se você tiver de pés descalços, todo molhado, e principalmente com alguma ferida na pele, com alguma pequena abertura na pele, a corrente vai encontrar um caminho interno bem mais fácil para ela circular. E aí, valores mais altos de corrente podem passar pelo seu corpo. Então, é um conjunto de fatores aí para que pode tornar um choque mais ou menos perigoso, né? Entre eles, a quantidade de corrente que está passando nesse seu corpo. Outro também, logicamente, né? Se um choque passar, uma criança foi lá e colocou os dois dedinhos na tomada. Então, o caminho aqui é um caminho, vai ser um acidente perigoso, logicamente, né? Vai ser um acidente bem doloroso, mas entre os dois dedos da criança, que é o caminho da corrente, não tem nenhum órgão vital. Se ela conseguir se desvencilhar ali, provavelmente ela não vai ter nenhum outro problema mais grave. Agora, se o choque for entre uma das mãos e um dos pés, por exemplo, aí nesse caminho já passa todo o tórax da pessoa, e tem coração, pulmão e outros órgãos vitais, ou entre uma mão e outra, se o choque for entre uma mão e outra também, tem todo um conjunto de órgãos aí vitais que vão trazer mais risco a esse choque elétrico, certo? Aqui tem correntes bem menores, né? Micro, nano, pico, amperes, enfim. E aqui um conceito interessante. Quando a corrente encontra uma bifurcação, o que acontece? Essa corrente ela vai se dividir quando ela encontra mais de um caminho para percorrer. Então, se eu estou vindo com dois, dependendo do caminho, né, dependendo da quantidade de correntes que vem em cada uma desses ramos, a gente vai chamar de ramos, e esses encontros a gente vai chamar de nós, certo? Então, aqui, por exemplo, eu tenho pelo ramo inferior entrando 3 amperes. Pelo ramo superior está entrando 2 amperes. E aí a corrente, ela nunca é criada ou é absorvida em um nó, certo? O nó não absorve, nem cria, não surge corrente do nada, certo? Então, o que vai acontecer aqui é que sempre o total de corrente que está entrando, está chegando numa bifurcaçãozinha dessa, num nozinho desse, é a mesma quantidade do que vai estar saindo. Então, aqui no caso, eu tenho 3 caminhos diferentes, eu só conheço 2 dessas correntes, desses 3 caminhos, então tenho como conhecer a terceira, tem uma incógnita só. Está entrando 2 por um lado, está entrando 3 pelo outro, ou seja, está entrando 5, então no outro lado só vai poder estar saindo esses 5 amperes. Então aqui eu teria uma corrente, e o sentido dela, né, seria aqui da esquerda para a direita, nesse ramo aqui entre esses dois nós, com o valor de 5 amperes. E aí vocês podem ir fazendo, continuando, até chegar na corrente desse ramo, para que seja identificado tanto o valor dessa corrente, quanto o sentido, né? Se ela está entrando nesse nó, ou se está saindo desse nó, certo? Já fica aí para vocês fazerem. Outro exemplo aqui também, a gente encontra em algumas questões, né, em básicas, né? Outro exemplo aqui é esse daqui, né, onde eu tenho, quando eu tenho só dos 3 aqui, só informação de um dos ramos, eu não tenho muito o que fazer. Eu tenho que ter, no caso, só uma incógnita. Aí, a partir de uma soma ou subtração, eu encontro o restante, né? Então, aqui está entrando 2, está entrando 1, então vai estar saindo nesse ramo aqui 3 amperes. Vai estar 5 mais 3, aqui 8. Nesse trecho aqui, está entrando pela esquerda 2 e está saindo está entrando da direita para a esquerda 2, está saindo também da direita para a esquerda 3.
Então, se está entrando dois só tá e estão saindo três, né? Vai ter que entrar mais um aqui por baixo. Aí vocês vão fazendo até encontrar o sentido e o valor da corrente I. Mas basicamente essa relação vai ser no nó, se você tiver duas correntes conhecidas com seus sentidos, ou você vai ver se os dois estão entrando, ou se um está entrando, ou está saindo, se os dois estão saindo, e a partir desse conhecimento a gente já define aqui o outro ramo, se a corrente está entrando ou saindo o seu valor. Então, o conceito de corrente é o movimento ordenado dos elétrons no interior de um condutor. O símbolo é o I. A gente vai utilizar o símbolo de corrente, sempre o I, vai lembrar a intensidade de corrente, já que o C, que a princípio poderia ser usado também, né? Mas já é usado para carga. Então, a gente vai ficar usando o I. E a unidade de um ampere, ou simplesmente o Azinho, ao lado da quantidade de corrente em um determinado trecho. E os efeitos que a corrente causa, pessoal? Um deles, eu já falei, né, que é numa máquina, num chuveiro elétrico, numa máquina de passar, onde mais? Numa churrasqueira elétrica, um aquecedor, em qualquer local em que tenha o calor como qualquer equipamento que tenha calor como sua finalidade, está havendo o efeito Joule, né? E até onde não tem essa finalidade. Não sei se vocês já perceberam, mas se você botar o carregador do seu celular na tomada, depois de alguns minutos sem encostar no carregador, ele vai estar quente. Então ali está havendo também aquecimento devido à passagem de corrente naqueles condutores ali do seu carregador, só que de forma inútil, né? Está ocorrendo, na verdade, perdas, porque no carregador de celular eu não quero, não é de interesse para ninguém o aquecimento. Diferentemente do chuveiro, de uma máquina, de um ferro de passar, de um aquecedor, enfim, uma churrasqueira elétrica, onde o calor é a finalidade. Então, o efeito Joule vai estar sempre com a gente, ou causando o aquecimento desejado, ou sendo, ou causando perdas indesejáveis, né? Mas sempre que uma corrente está passando por um condutor, ela vai fazer esse condutor aquecer. Que a gente tem que dimensionar lá no nosso, futuramente, né, no nosso projeto elétrico, eu vou dimensionar um condutor grosso o suficiente para que haja uma boa condução de corrente ali naquele caminho e esse condutor não aqueça de forma perigosa até causar algum tipo de derretimento desse condutor, certo? Então, o que a gente vai fazer, basicamente, é controlar o efeito Joule, os fios que vão alimentar as tomadas e a iluminação do projeto que a gente vai fazer, certo? O efeito causado é o efeito fisiológico, eu comentei com vocês, dos nossos músculos aí, né, das contrações musculares que ocorrem no corpo humano, e dependendo do caminho, se passar pelo tórax, pode causar até um ataque cardíaco, uma parada cardíaca. Enfim, mas ainda assim é difícil, né? Porque nosso corpo é um péssimo condutor, mas dependendo das tensões envolvidas e das condições do corpo, né? Se ele estiver mais molhado, tiver algum machucado, ele pode passar mais facilmente. O efeito luminoso, quando a corrente passa numa lâmpada, ela vai numa lâmpada fluorescente, numa lâmpada incandescente, numa lâmpada LED, ela vai ocasionar aí esse efeito luminoso, certo? E nos motores elétricos, né? A partir do efeito magnético que é feito, que é dado o giro dos motores, certo? Então, é um outro efeito também causado.
é o efeito eletromagnético, certo? Que une aí eletricidade e magnetismo, e a partir dele os motores elétricos começam a girar. Então, para gerar uma corrente elétrica, a gente vai precisar de quê? De um gerador, pode ser uma pilha, pode ser uma tomada, pode ser a bateria de um carro, de um condutor, que vão ser os fios condutores que vão interligar o gerador até quem vai efetivamente usar essa corrente, essa energia elétrica, que é a carga, que são as cargas. E aí, se você quiser ligar o farol do seu carro, a, a, as tensões ali geradas no gerador, no alternador do seu carro, vão passar pelos condutores e vão chegar à lâmpada ali do seu farol. Mesma coisa na sua casa, mesma coisa, enfim, com qualquer outra carga, com condutores e geradores. Então, o que o gerador faz é gerar esse movimento dos elétrons, né? Tem um ponto positivo e um ponto negativo. Ou seja, tem a função do gerador é criar uma diferença de potencial. A gente vai ver daqui a pouco mais sobre essa questão da tensão elétrica, né, que é um sinônimo, tensão elétrica ou diferença de potencial elétrico, são sinônimos. Mas em um ponto vai estar mais e outro vai estar menos. Essa é a função do gerador. Você pegar a pilha do controle remoto da sua TV, você vai ver lá que tem um mais e um menos. Então, ela não deixa de ser um gerador também. O condutor vai fazer essa ligação, essa transmissão de corrente entre o gerador e a carga que vai utilizar efetivamente essa corrente elétrica, né? Vai gerar o trabalho em si. Então, está aqui um exemplo de um circuito, onde eu tenho carga, condutores, tem um para o mais e outro para o menos, mas ambos têm que chegar na minha carga. Quando eu coloco um interruptor no meio do caminho, como por exemplo em lâmpadas, a gente tem agora o mais e o menos, temos um interruptor e temos a nossa lâmpada. Quando eu coloco o interruptor no meio do caminho, na hora que eu abro o interruptor, não tem passagem de corrente, não tem uma diferença de potencial chegando em cima da carga. Só chega uma das tensões. Então, eu sempre tenho que ter um mais e um menos para causar a passagem da corrente. Fechei corrente e abri sem corrente elétrica. Certo? A gente tem um medidor para a corrente elétrica, que é o amperímetro. O amperímetro, ele consegue medir quantos amperes estão passando pelos fios. Para isso, o fio tem que passar, ele tem que fazer parte do circuito, né? Então, o fiozinho vem, passa por ele. Nesse modelo aqui, tem outros modelos que não preciso, é só abraçar o circuito, que ele já fica sensível, abraçar o fio, tipo um alicate, você abraça o fio e ele já se sensibiliza em forma com a corrente. Mas nesse modelo aqui, apresentado, a corrente passa por ele, o fio atravessa o nosso medidor, e aí indica qual corrente está passando nesse caminho. Agora vamos falar sobre tensão, certo? A tensão, como eu já disse, né, um dos sinônimos para tensão é diferença de potencial. Um lado vai ter mais, outro lado vai ter menos. Então, a gente vai fazer uma analogia com os circuitos hidráulicos, né, que são bem mais antigos, mas muito das formulações, das primeiras formulações, dos primeiros desenvolvimentos matemáticos da eletricidade veio dos circuitos hidráulicos. Então, se eu tenho duas caixas d'água a uma mesma altura, iguais as duas, interligadas aí por uma determinada tubulação, e tem aqui um registro no meio delas, eu só enchi aqui essa caixa da esquerda, ou seja, tem uma diferença de nível d'água da caixa da esquerda para a caixa da direita, certo? Então, vamos dizer que tem uma diferença de potencial
hidráulico aí entre essas duas. No momento que eu abro essa torneira, esse registro, vai haver a passagem de corrente, perdão, uma passagem de água de uma para outra, que vai durar até quando? Ela vai durar até quando existir um desnível hidráulico aqui, hídrico, entre essas duas caixas d'água. Até quando existir um desnível aqui, entre a primeira e a segunda, vai ter passagem de corrente. No momento que não existir mais, vai ter passagem de água. No momento que não existir mais, as duas chegarem no mesmo volume de água ali, não vai ter mais essa passagem, esse fluxo de água de uma caixa d'água para outra. Não há mais desnível, né? Então, não tem mais esse fluxo. Então, para ter movimento, é necessário um desnível de água de uma caixa para outra. O mesmo acontece com os elétrons, para que eles se movimentem, é necessário termos um desnível elétrico. E ao desnível elétrico, entre dois pontos de um circuito, chamamos de tensão elétrica ou diferença de potencial. A unidade de tensão, ou diferença de potencial, né, que é sinônimo, é o volt, ou só o Vzinho. Então, a diferença de potencial, ou tensão elétrica, é a pressão exercida sobre os elétrons livres para que esse se movimente no interior do condutor. E a gente, da mesma forma lá que a corrente tem múltiplos e submúltiplos, né? A gente tem na nossa casa, por exemplo, 220 volts, mas para quem mora em algumas cidades da Bahia já vai ter 127 volts, que é o famoso 110. Na prática não é 110, são 127 volts. No poste, na frente da sua casa, né, antes do transformador, você vai ter uma alta tensão, a média tensão, na verdade, 13.800 volts, 13,8 kilovolts. Lá naqueles transformadores, naquelas torres de transmissão, quando a gente está viajando, e vê aquelas torres enormes, com 30 metros de altura, aquelas torres ali, os condutores que passam por elas têm 230 mil volts, 230 kV, 500 kV. No Brasil, a gente tem linhas até com 800 kV. Então, são tensões extremamente elevadas, né? Essas tensões de transmissão. Tensões mais baixas também, para algumas aplicações. 13,8, 3.800, 34,5, 34.500 e assim sucessivamente. Da mesma forma que a gente tem o amperímetro para medir corrente, aqui a gente vai ter o voltímetro para medir tensão. E o voltímetro ele vai medir a diferença, né, entre dois pontos. Então não adianta eu pegar aqui e colocar os dois lados no fiozinho azul, ou os dois lados no fio vermelho. Porque como ele está saindo da minha tomada aqui, o fio azul tem uma tensão só, o fio vermelho tem uma tensão só. Eu tenho que colocar um em cada para ver a diferença de um para o outro. Né? Então, foi colocado aqui a diferença do positivo para o negativo, de um fio para o outro, identificou-se uma tensão elétrica. Então, a gente já viu corrente, já viu tensão. Vamos ver agora resistência elétrica. Né? Então, vamos comparar aqui duas lâmpadas diferentes. Então, vamos ter uma tomadinha. Vou colocar meus medidores aí, só para a gente ver os valores de tensão e corrente. Então, foi aplicado 100 volts e essa primeira lâmpada, permitiu a passagem de 0,5 ampere, meio ampere só. Então, a 100 volts, essa minha primeira lâmpada permitiu a passagem de 0,5 ampere. Aí eu vou pegar outra lâmpada agora. Vou deixar guardadinha aqui, né? 100 volts, meio ampere. E agora a minha segunda lâmpada. O que aconteceu?
com o mesmo experimento, não mudei nada, são os mesmos 100 volts, a mesma tensão, e essa segunda lâmpada já permitiu passar o dobro de corrente. Ou seja, ela resistiu menos à passagem de corrente. Ela permitiu uma maior condução de corrente, o dobro, né? Ou seja, aos mesmos 100 volts, a outra lâmpada permitiu uma corrente de 1 ampere. E aí eu pergunto para vocês, qual das duas lâmpadas tem uma maior resistência elétrica? Na opinião de vocês. Qual que tem uma maior resistência elétrica? Foi aquela que permitiu, que dificultou, que resistiu mais a passagem de corrente? Ou aquela que deixou, resistiu menos a passagem de corrente? Ou seja, qual é a que tem a maior resistência? A que deixou passar só 0,5, a que deixou passar 1. Pode ligar aí o microfone, pessoal. Fala e fica à vontade. Foi a primeira? A que deixa passar 0,5. Isso. Então, se uma dificultou mais a passagem da corrente, a resistência dela foi maior. Então, ela dificultou, ela resistiu mais à passagem de corrente. Então, a primeira lâmpada possui uma maior resistência elétrica. A segunda possui uma menor. Nas residências que a gente vai dimensionar, né, qual é o equipamento, na opinião de vocês, que demanda uma maior quantidade de corrente para ele funcionar? Aquele que tem que, para compensar essa corrente tão grande, né, tem que ter um fio mais grosso. Qual é o equipamento elétrico da casa da gente que tem a maior corrente de todas? Na opinião de vocês. O que vocês acham? Carregador do celular não é, porque é um pezinho só, né? Será que são as lâmpadas? Também não. Lâmpada é nessa faixa. Chuveiro elétrico, professor, no chat. O chuveiro elétrico, exatamente. Então, o chuveiro elétrico, realmente, ele tem uma, uma potência muito elevada. É outra característica que a gente vai ver daqui a pouco. Então, o chuveiro elétrico tem uma potência elétrica muito elevada e, consequentemente, ele demanda uma quantidade de corrente muito grande. Pra vocês terem ideia, geralmente chuveiros vão demandar aí de 25, 30, 35 amperes, dependendo do modelo do chuveiro que você tem na sua casa. Chuveiros blindados, né? Que é aqueles que têm uma durabilidade bem maior, tem potências enormes. E aí vão demandar correntes muito altas. Então, enquanto um carregadorzinho de celular só passa 1 ampere, num chuveiro vai passar aí coisa de 25, 30 ou até mais de 30, um pouco mais de 30 amperes. Então, são correntes bem elevadas do chuveiro. Então, é algo a se preocupar realmente, né? Você tem que dimensionar adequadamente aqueles fios para que eles não derretam, não se danifiquem no uso natural do equipamento, né? Então, aí a nossa importância é sempre, pessoal, cuidar bem desses dimensionamentos, porque a eletricidade, quando tem um problema de incêndio num comércio, na indústria, numa residência, o primeiro suspeito são as instalações elétricas. Então, todo mundo já fala, opa, isso foi um curto-circuito, opa, isso foi uma sobrecarga, opa, isso foi algum dispositivo que se danificou, que estava mal dimensionado. Então, isso devido à capacidade realmente das instalações de, caso mal dimensionados, ou caso de algum defeito em algum dispositivo, uma corrente muito grande passar onde não deveria e acabar causando um superaquecimento daquela parte do circuito e iniciando ali um incêndio, né? Então, a gente tem que ter muito cuidado com as instalações elétricas que a gente vai fazer.
Então, a oposição oferecida à passagem de corrente elétrica é chamada de resistência elétrica. A simbologia não é bem essa daqui, né? É mais um triangularzinho aqui, ao invés desse sondinha quadrada. Mas é a simbologia de uma resistência, parecida com essa. A unidade da resistência é o ohm, a gente pronuncia como ohm. 10 ohms, 3 ohms, 4 ohms. Vai ter, e é o símbolo, é o R de resistência mesmo, né? A gente vai utilizar. E aí a gente tem, vamos lá, alguns ohms. As resistências geralmente são elevadas. Geralmente a gente vai ter aí, o corpo humano, por exemplo, vai ter aí milhares de ohms. Dezenas de milhares de ohms, 50 mil ohms. Vezes que passa uma correntezinha tão baixinha no nosso corpo, dependendo das condições que esse corpo esteja. Alguns ohms aqui, alguns equipamentos, e vai ter também os micro e pico ohms também em algumas aplicações. Um condutor é de cobre ou de qualquer outro material, condutor metálico, que a resistência dele vai ser zero, não, certo? Todo condutor tem uma resistência, logicamente vai ser uma resistência bem pequenininha, mas vai existir essa resistência. E ela vai aumentar com o aumento do comprimento desse condutor. Então, às vezes, para uma mesma instalação, onde eu tenho 2 banheiros, por exemplo, só que um banheiro é vizinho ao quarto e o outro banheiro, o vizinho ao quadro de distribuição, certo? De onde estão saindo os fios, e o outro banheiro fica lá nos fundos, a 20 metros de distância. Mas eles usam o mesmo chuveiro, da mesma marca, da mesma potência. O que vai acontecer? O fio, se for o mesmo, tem que ser feito o dimensionamento, a gente vai aprender como vai fazer, mas dependendo da distância e da potência do chuveiro, eu posso chegar no limiar que esse fio que está indo lá a 30 metros e o outro que está ficando aqui a 2, 3 metros de comprimento só, eu tenho que compensar essa distância tão grande desse fio mais longo com um aumento da seção do fio. Eu vou pegar um fio mais grosso. Então, isso ocorre muito no nosso dimensionamento. A gente acaba compensando o aumento da resistência com o comprimento dos fios com um fio mais grosso. Quanto mais grosso o fio, menor sua resistência, em outras palavras. E quanto mais longo o fio, maior sua resistência. Aqui é como mede-se resistências, né? Geralmente esses dispositivos, né, estão num só. Voltímetro, amperímetro e ohmímetro, eles fazem parte de um mesmo medidor, que é o multímetro, um medidor de múltiplas funções. E agora a última característica importante é a potência, certo? A gente viu, recapitulando, corrente, tensão e resistência. Vamos falar da quarta agora, que é a potência, certo? E na potência, que é a potência do dispositivo? É a capacidade de produzir trabalho em um determinado tempo. Então, se eu tenho aí 2 lâmpadas como aquelas, vou voltar aqui, as lâmpadas como essas. Aqui, pelo próprio tamanho, já dá para identificar mais ou menos, e pelos valores de corrente. Mas se forem feitas, eu não vou comparar uma lâmpada fluorescente com a lâmpada a LED, ou uma lâmpada, são a mesma tecnologia, o mesmo fabricante, certo? E eu tenho uma lâmpada aqui que permite passar, até menorzinha ela é, e só permite passar meio ampere, e outra mais robusta, maior, permite passar 1 ampere. Cara, talvez você já induza, né, que essa daqui de baixo tem uma maior potência do que essa aqui de cima. Então, essa daqui de baixo
se forem, as duas lâmpadas são feitas do mesmo material, com as mesmas tecnologias, mesmas características, só o que mudou foi o porte dela, essa daqui, que tem a maior potência, vai iluminar mais. Certo? Ela está gastando mais corrente, vai gastar mais energia, mas em contrapartida ela tem uma potência maior, ela consegue iluminar mais meu ambiente do que essa daqui. A potência, né, a capacidade de criar trabalho, produzir trabalho. Pronto, aqui um exemplo. Eu tenho duas lâmpadas. Uma aqui, uma de 100 a unidade de potência, aquela potência para gerar trabalho é o watt, o W aí. 100 watts, certo? Eu tenho 100 watts de potência e essa lâmpada é para quem mora lá em Paulo Afonso, que é 127 volts lá. Então, essa lâmpada foi feita, né, para funcionar nessas características aqui de 127 volts, mas a potência dela é de 100 watts. Agora tem outra lâmpada de 100 watts também, do mesmo fabricante, só que feita para Maceió, para funcionar em 220. Aí eu pergunto para vocês, qual dessas lâmpadas deve iluminar mais? Aquela de 127 volts ou essa de 220? Professor, seria a mesma iluminação? A tensão, a princípio, ela não está relacionada com a capacidade de gerar trabalho. Quem está, a característica que está definindo a capacidade de gerar trabalho são os watts, é a potência. Então, se ambas têm 100 watts, ambas vão e foram fabricados com as mesmas tecnologias, com o mesmo fabricante, elas provavelmente vão iluminar com a mesma forma, certo? Então, agora, se eu tenho duas lâmpadas de 220 volts, uma de 60 e outra de 100, é claro que a de 100 vai iluminar mais do que a de 60, certo? E aí as relações matemáticas, né? Como é que vão ficar? Entre tensão, corrente e resistência. Aqui a famosa lei de Ohm, certo? É tão fácil e quem vê ri. Então, V igual a R vezes I. Então, essa daqui vocês têm que deixar bem gravada na memória. V, tensão igual a resistência vezes a corrente. Então, aqui dá para a gente calcular áreas, né? Aqui daquela, estou voltando aqui, certo? Aqui, ó. Aqui eu tenho V e tenho I. Qual o valor da resistência dessa primeira e qual o valor da resistência dessa segunda? E aí, V igual a RI. Qual será que tem? Quais serão os valores dessas resistências? Então, aqui eu tenho V de 100, o I 0,5. Então, a resistência, né? V igual a R vezes I, isolando o I, isolando o R, perdão, vai ficar V sobre I. Então, 100 dividido por 0,5 vai ser 200 ohms, a resistência dessa daqui. E essa aqui é 100 dividido por 1, que dá 100. Então, realmente, aqui eu tenho 200 ohms, essa resistência, aqui eu só tenho 100 ohms. Então, essa de cima tem uma maior resistência que a de baixo, o dobro, né? V igual a RI V igual a RI é a relação entre tensão, corrente e resistência.
E quando a gente coloca potência, é só multiplicar V vezes I, tensão vezes corrente, certo? E aí dá para a gente voltar lá também e ver qual das duas tem maior potência, né, daquelas lâmpadas. Eu tenho 100 volts e 0,5 amperes, V vezes I vai dar 50 watts de potência na minha primeira lâmpada. A segunda, 100 volts, 1 ampere, V vezes I vai dar 100 watts de potência. Então, essa daqui tem uma maior potência do que essa primeira aqui. É só o produto tensão vezes corrente. Ô, professor, a potência ela sempre vai ser inversamente proporcional à resistência? Mais ou menos, na verdade. Porque aqui, ó, substituindo V pelo RI, que a gente tinha visto antes, né? Aí vai ficar RI vezes I, né? RI quadrado. Então, aqui, de certa forma, elas estão diretamente proporcionais. Agora, se eu substituir o I, se eu isolar o I aqui dessa fórmula, né? Passando o R dividindo, fica V sobre R, o I. E eu substituo substituo V sobre R aqui, e com V igual a vezes V sobre R. V ao quadrado sobre R. Então, são as três fórmulas de potência. Né? Então, tem Ô, uma professor, relação... Valeu, Oi. professor. a tensão também é representada por U ou sempre foi por V? Pode ser por U também, alguns Ah, livros tá. colocam U também. Certo? Mas aqui na maioria dos livros que a gente vai ver, está em V. Então, a gente tem essas três formas de potência, essa relação tensão, corrente e resistência, tensão, resistência e corrente, e as formas de potência, certo? E aqui tem também um dispositivo capaz de medir a potência, você pode medir individualmente, tensão vezes, medir a tensão, medir a corrente, multiplicar os dois, ou utilizar um watímetro, que é menos comum de se encontrar no mercado, os watímetros, né? Mas também pode se encontrar, ele já dá direto a unidade em watts. Interna, enfim. Aqui também é outro exemplo, só para mostrar aqui. Tem 500 watts aqui, com 100 volts, 5 amperes. Bem, pessoal, e aqui é uma partezinha, eu acho que eu vou deixar, eu vou iniciar aqui, mas eu vou fazer uma aula, deixar uma aulinha gravada para o momento assíncrono, que vai levar mais um tempinho. E o que, que tem aqui, né? A gente vai ter a potência em watts, é uma das potências, a gente divide potências em três diferentes, certo? Em três potências diferentes. Tem a potência ativa, que é 100 watts, que é a que gera trabalho efetivamente, aquela potência que vale mesmo, né? Mas a gente tem uma outra potência, que é a potência reativa, que ela aparece principalmente quando eu trabalho com fios enrolados, com bobinas. Onde é que eu encontro bobina? Em motores elétricos. Se alguém já desmontou um liquidificador ou algum motor elétrico que tenha visto em algum momento, certamente vai encontrar um fiozinho enrolado ali. E quando ele surge, esse fio enrolado, a gente acaba tendo o surgimento dessa potência reativa, certo? Que é medida, já tem uma unidade de medida diferente, que é o volt ampere reativo, VAR. E aí seus múltiplos, né? E as duas, a soma das duas, é a potência complexa ou potência aparente, e é dada em volt ampere só. Então, essas três aqui eu vou explicar com mais detalhes. Como a gente não sabe o tipo de material que nosso cliente final vai usar, a gente geralmente, as nossas tomadas e iluminação, a gente vai dimensionar em VA. Porque aí, se ele quiser usar de uma marca que divida esse VA numa proporção
total entre ativa e reativa, ele pode usar. Se quiser usar outra que seja só ativa, ele pode usar. Se quiser usar outra que seja meio a meio. O que importa é que ele tem essa reserva, né? Foi dimensionado para suportar esse total de VA aqui que está lá no projeto. Certo? Aí eu vou explicar direitinho lá nesse nosso momento assíncrono que. E quem dá essa proporção, né? Do ativo para o total é o fator de potência. É um percentual aí de 0,7, 0,8, 70%, 80%, 90% do quanto do total está sendo feito de forma ativa. Então, eu vou fazer essa aulazinha, mas é importante a gente apresentar isso logo, né? Porque logo na próxima semana, provavelmente, a gente já vai ver como dimensionar algumas cargas, né, de iluminação e tomadas, e aí vocês vão dizer, mas professor, você falou que potência era em watts, tensão vezes a corrente, eu vou dizer, não, mas calma que aqui, como eu não sei qual é a lâmpada exata que meu cliente vai usar, se ele usar uma fluorescente, 100% da potência, uma incandescente, 100% da potência watts, mas se for uma fluorescente, vai ter uma partezinha aqui um watts e uma outra parte em VAR. Porque lá dentro da incandescente, da fluorescente, tem um enrolamento. Então, na dúvida, a gente dimensiona sempre uma potência complexa em VAs. Os livros sempre falam em VA. Mas eu vou deixar gravadinha essa parte para vocês verem com mais calma. Hoje, não daria para terminar hoje esse assunto. Mas aí a gente vai ver esse triângulozinho de potência, vou montar para vocês esse triângulozinho de potência. E é um triângulo retângulo, né? Como todo triângulo retângulo, vocês já viram, conhecendo dois dos lados, eu encontro o outro, ou conhecendo pelo menos um ângulo aqui, e um dos lados eu encontro os outros também. Certo? Então, a gente vai explicar aqui esses detalhes para finalizar esse nosso primeiro encontro de hoje. Assistam até amanhã, eu deixo aí no Moodle essa aula de hoje e essa aula gravada com a parte de potência ativa, reativa e complexa ou aparente. Enfim, vocês encontram com essas duas nomenclaturas. Okay? E aí a gente já começa na próxima aula já falando de projetos. Aqui a gente viu as 4 principais medidas elétricas: corrente, tensão, resistência e potência. Vou só vendo mais um detalhamento de potência, que a gente vai ver com mais detalhes nesse momento assíncrono. Okay? Bem, pessoal, por hoje era isso. Eu vou deixar a aulinha gravada, salva lá no Moodle. E depois de deixar, eu já deixo um exercício para vocês fazerem, baseado nessas tensões, correntes, resistência e potência, certo? Vou deixar alguns exercíciozinhos para vocês já irem exercitando essas fórmulas. É simples, né? Não tem muito segredo nessas fórmulas. São fórmulas simples, só uma aplicação mesmo, mas vocês já fazem e a gente se encontra amanhã. Eu acho que o exercício eu vou passar amanhã para vocês me entregarem na terça que vem, para ter mais tempo para entregar. Certo? Então, o exercíciozinho eu deixo na terça e a gente já amanhã começa vendo o assunto do capítulo 1 agora. Então, no capítulo 0, né? Vamos para o capítulo 1 de verdade agora. Tá bom, pessoal? Beleza, então, até amanhã. Alguém comentou aqui com alguma dúvida? Potências iguais, tal. Pronto. Então é isso, pessoal. Vou finalizar. Oi. Eu enviei um e-mail com a planta para você olhar. Não sei se o senhor chegou a ver. Ainda não, vou dar uma olhada. Tá bom. Vou dar uma olhada assim no seu planta. Aí respondo. Certo. Ok? Bem, então por hoje era isso, pessoal. Obrigado a todos pela presença e até amanhã. Tchau, tchau.